aí não cabe a nós questionar, correto? Então o que acontece? Para mim, segundo a palavra de Deus, o princípio básico do batismo do Espírito Santo é o arrependimento, né? E eu vou trazer aqui uma palavra para vocês, que para todas as igrejas, todas elas, sem exceção, o ponto de partida, né, para quem vai descer as águas, é justamente isso aqui, é pautado em cima do batismo de João Batista, né? Então eu quero ler aqui para vocês, vou deixar isso aqui, para que vocês possam refletir um pouco, porque batismo não é somente um ato religioso, né? É sim uma confirmação daquilo que a gente decidiu para a nossa vida, não é não? Um arrependimento dos que é carne, né? É um novo nascimento em Cristo, em Deus. Não adianta eu dar aqui para você uma palestra de uma semana, né? Porque a palavra de Deus diz que toda Jerusalém ia ter com João Batista lá no deserto, num dos afluentes do Rio Jordão, para ser batizado nas águas, né? E João Batista, ele batizava, ele não dava sermão, ele não dava escola bíblica dominical, ele só batizava nas águas, até porque ele falou, ó, eu batizo com água, mas o batismo com o Espírito Santo e com fogo, isso não cabe a mim, né? Então, por experiência própria, eu digo para os irmãos o quê? Que o batismo com o Espírito Santo e com fogo é justamente aquilo que eu e nenhum outro ser humano pode fazer, né? Mas eu tenho uma experiência com Deus e quero passar para vocês aqui. O batismo com o Espírito Santo é o seguinte: primeiro parte de mim o arrependimento, depois o Espírito Santo de Deus é quem vai fazer aquilo que eu não posso fazer, aquilo que está além da capacidade humana. Por quê? Batismo com o Espírito Santo, experiência minha. Eu, quando fui batizado com o Espírito Santo, antes de ser batizado nas águas, né, diariamente eu senti o meu rosto pegando fogo, o meu peito queimando, e eu não soube explicar, não soube o que estava acontecendo. Perguntei a um homem de Deus, e o homem de Deus, com uma simples palavra, ele disse assim: olha, pastor, na época não era pastor, era sempre simples um servo de Deus, e falou assim: ó, pastor, essa quintura permanentemente que você está sentindo é nada mais nada menos que o Espírito Santo de Deus que entrou e está purificando você de dentro para fora. Isso é batismo com o Espírito Santo. O batismo nas águas sem um arrependimento não existe, né? A decisão é tua. Então você tomou a decisão de ser batizado, né, nas águas para o arrependimento dos seus pecados. Até porque isso aqui é um novo nascimento. Você saindo da água é como se fosse um sepultamento, né? Você põe a mão no peito, você desce as águas como se você estivesse sendo sepultado, né? Eu vou ler aqui alguns requisitos para você, para não ficar somente nas minhas palavras. Arrependei-vos, foi o que João Batista falou. Arrependei-vos. O significado de arrependimento, o básico do arrependimento é voltar-se ao contrário e dar uma volta completa, e também trata-se de abandonar os maus caminhos e voltar para Cristo, através dele, para Deus. A decisão de abandonar o pecado é querer a salvação em Cristo. Importa em aceitar a Cristo não somente como Salvador da penalidade do pecado, mas também como Senhor da nossa vida. Por conseguinte, o arrependimento envolve uma troca de senhores, do senhorio de Satanás para o senhorio de Cristo e da sua palavra. Assim seja. É voltar a dar uma volta de 360 graus. Certo, meus irmãos? Aleluia! 20 e tantos anos na presença de Deus. Nunca me desviei. Por quê? Porque o que entrou em mim me convenceu daquela vida que eu levava totalmente errada. Então eu troquei de Senhor. Amém, né? Deus. Porque servo quer dizer aquele que serve. Então você servia ao mundo. Você tinha desejo nas coisas do mundo. Eu tive conversando com o Anderson, né, numa das nossas aulas lá. Ele falou: pastor, você não sente vontade das coisas do mundo? Claro que sinto. Sou ser humano, não sou máquina, né, não sou robô. O cara que dizer para mim, falar: irmão, eu não sinto mais coisa para o mundo, é mentira, irmão. Sente sim.
porque isso está entranhado em nós. Né? Nós fomos criados e gerados pelo pecado original lá no Éden. Então nós não somos máquinas, nós somos seres humanos. Cabe a nós vencer o desejo de não voltar atrás, né? De não ser escravo novamente. Olha aqui, mais uma versão aqui que eu quero dizer para os irmãos aqui. Ó, o arrependimento é uma decisão livre da parte do pecador, tá? Possibilitada pela graça divina, capacitadora que lhe é concedida quando ele ouve o Evangelho e nele crê. Tá? Então, a definição da fé salvífica como mera confiança em Cristo como Salvador é totalmente inadequada ante a exigência do tipo de arrependimento feito por Cristo. Definir a fé salvífica sem incluir um rompimento total com o pecado é distorcer fatalmente o conceito bíblico da condição imutável para a salvação. Amém. Se houver arrependimento, mas se não houver uma decisão de não voltar atrás, então não adianta de nada. Arrependimento é você voltar, dar uma volta realmente de 360 graus. Por que Jesus se batizou nas águas? Se o arrependimento se o batismo é para arrependimento de pecado. Jesus, ele cumpriu a justiça para mostrar aos pecadores verdadeiramente que devemos de sepultar o velho homem, né, para que reviva o novo homem. Vocês sabiam que quando vocês descerem as águas aqui, vocês sabiam que vocês vão levantar como uma criança recém-nascida? Aleluia! Aleluia, Deus, é verdade. Correto? Agora, procura não fazer de novo o que vai ser sepultado ali, não. Meu Deus, aleluia! Entendeu? Irmão, é como eu acabei de falar para vocês, pecar todo